Oi, pessoal! Sou a Aline do canal Recursos de Multas em 10 Minutos. Esse é o simulado 2. Então, quem ainda não viu o simulado 1, é só clicar no link na tela. Nesse simulado aqui, iremos, como o nome diz, simular uma prova teórica do Detran para se obter a CNH. Serão 30 questões, igual na prova, e você terá a oportunidade de experimentar os seus conhecimentos e ver se já está preparado. Peço a você que curta, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aqueles que poderão ser ajudados pelo conteúdo. Então, vamos lá? Questão número 1. São documentos de porte obrigatório do motorista. Repetindo, são documentos de porte obrigatório do motorista. Opção A, CRV do veículo e a CNH. Opção B, PPD, CRLV e o CLA. Opção C, CNH no original e o CRLV do veículo. Opção D, ACC, PPD ou CNH e o CRLV no original. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção D de dado, ACC, PPD ou CNH e o CRLV original. A legislação de trânsito exige que o condutor esteja portando alguns documentos quando estiver na direção do veículo, a fim de que se possa comprovar sua própria condição para conduzir em via pública, bem como a regularidade do veículo. Esses são a ACC no original, a CNH ou PPD, que podem ser no original ou no aplicativo da CNH digital, e o CRLV, que pode ser apresentado no aplicativo CNH digital ou impresso em folha A4. No entanto, se for possível, no ato da fiscalização, o agente conferir eletronicamente a existência desses dois documentos, o condutor poderá ser liberado. Questão número 2. Que veículo pode ser considerado da espécie de carga? Repetindo, que veículo pode ser considerado da espécie de carga? Opção A, charrete. Opção B, caminhoneta. Opção C, carro de mão. Opção D, automóvel. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção C, carro de mão. Então, pessoal, obviamente, carro de mão é para transportar carga. Mas a pegadinha aqui tem a ver com a opção B, caminhoneta. O que é uma caminhoneta? Caminhoneta é um veículo de espécie misto, destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento. Portanto, se é de espécie misto, não pode ser de carga, que é exclusivamente para transportar cargas. Terceira questão. O condutor que se sentir ferido no seu direito e considerar injusta qualquer penalidade que lhe seja imposta, deverá recorrer a que órgão do sistema? Repetindo, o condutor que se sentir ferido no seu direito e considerar injusta qualquer penalidade que lhe seja imposta, deverá recorrer a que órgão do sistema? Opção A, ao CETRAN do estado de origem. Opção B, a CIRETRAN mais próxima da sua localidade. Opção C, a JARI. Opção D, ao DETRAN. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção C, JARI. Então, pessoal, para toda multa de trânsito, o condutor poderá se defender através de um recurso administrativo, que ele poderá entregar no órgão que lhe multou. Chegando lá, uma comissão de pessoas chamada JARI vai apreciar a defesa por escrito e poderá cancelar ou não a sua multa. Inclusive, no nosso canal tem muita informação e ajuda sobre recursos de multas. Fique à vontade para conhecer mais o nosso canal. Questão número 4.
Após quantos dias os veículos removidos e não reclamados serão levados a leilão? Repetindo, após quantos dias os veículos removidos e não reclamados serão levados a leilão? Opção A, 45 dias. Opção B, 90 dias. Opção C, 15 dias. Opção D, 60 dias. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção D de dado, 60 dias. Pessoal, o objetivo de levar a leilão um veículo com mais de 60 dias no prazo é desocupar o pátio, frente à inércia do diretamente interessado, possibilitando que sejam quitadas as despesas como remoção e estadia, além das multas existentes no registro do veículo. Embora seja comum que o valor alcançado pela venda não seja suficiente para suportar os débitos existentes. Questão número 5. A transposição de faixa, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos denominam-se, repetindo, a transposição de faixa, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos denominam-se opção A, deslocamentos laterais. Opção B, interseções. Opção C, logradouros. Opção D, cruzamentos. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção A, deslocamentos laterais. Quando convergimos à direita ou à esquerda ou retornamos, obviamente temos de deslocar para as laterais. Questão número 6. A velocidade máxima permitida em uma via arterial sem sinalização é de... Repetindo, a velocidade máxima permitida em uma via arterial sem sinalização é de... Opção A, 60 km por hora. Opção B, 30 km por hora. Opção C, 80 km por hora. Opção D, 40 km por hora. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção A, 60 km por hora. Via arterial é aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre regiões da cidade e a velocidade máxima, caso não haja placa, é 60 km por hora. Questão número 7. São aplicadas em obstáculos ou nos pavimentos das vias. Repetindo, são aplicadas em obstáculos ou nos pavimentos das vias. Opção A, marcas de canalização. Opção B, marcas transversais. Opção C, dispositivos de sinalização auxiliares. Opção D, todas acima. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção D de dado, todas as opções acima. Marcas de canalização, dispositivos auxiliares e marcas transversais são instrumentos que são afixados sobre o pavimento, então todas estão corretas. Questão número 8. Compete a qual órgão expedir a CNH? Repetindo, compete a qual órgão expedir a CNH? Opção A, ao Departamento Nacional de Trânsito. Opção B, ao DETRAN, sob delegação do DENATRAN. Opção C, ao Conselho Estadual de Trânsito. Opção D, à Prefeitura Municipal. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção B de bola, aos DETRANs. O DETRAN é um órgão executivo de trânsito estadual. Então, em cada estado, o DETRAN é responsável, debaixo da tutela do DENATRAN, expedir a CNH, tendo em vista que esse é um documento com validade nacional. Questão número 9.
Dirigir apenas com uma das mãos é, repetindo, dirigir apenas com uma das mãos é, opção A, proibido em qualquer situação. Opção B, permitido para condutores recém-habilitados. Opção C, permitido em qualquer situação. Opção D, permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudanças de marchas. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção D de dado, permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudanças de marchas. Obviamente, pessoal, dirigir envolve o uso de um dos braços para algumas operações, como passar a marcha e indicar deslocamentos. Nesses casos, pode-se tirar a mão do volante. Questão número 10. Quantos dias tem o proprietário do veículo para identificar o infrator após receber a notificação da autuação? Repetindo, quantos dias tem o proprietário do veículo para identificar o infrator após receber a notificação da autuação? Opção A, 15 dias. Opção B, 45 dias. Opção C, 30 dias. Opção D, 60 dias. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção C, 30 dias. Esse prazo era de 15 dias. Agora, após a mudança na lei, para as infrações de trânsito cometidas a partir de 12 de 4 de 2021, o prazo para apresentar a indicação de condutor será de 30 dias, contado da notificação da autuação. Questão número 11. De acordo com a legislação de trânsito, os veículos, quanto à categoria, classificam-se em... Repetindo, de acordo com a legislação de trânsito, os veículos, quanto à categoria, classificam-se em... Opção A, oficial, representação diplomática, particular, aluguel e aprendizagem. Opção B, oficial, representação diplomática, aluguel, policial e aprendizagem. Opção C, carga, misto, reboque, semi-reboque, particular e aprendizagem. Opção D, misto, aluguel, particular, carga, coleção e oficial. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção A, oficial, representação diplomática, particular, aluguel e aprendizagem. Classificação do veículo quanto à categoria do artigo 96 do CTB objetiva demonstrar a sua propriedade. Se pertence à administração pública, oficial, ou a órgão de representação diplomática, se é particular, tem os transportes remunerados de carga ou pessoas, que são de aluguel, ou os de formação de condutores, aprendizagem. Questão número 12. De acordo com as regras de circulação, estabeleça que veículo tem a preferência. Repetindo, de acordo com as regras de circulação, estabeleça que veículo tem a preferência. Nós temos uma imagem aqui abaixo. Opção A, o veículo 2, pois trafega à direita do veículo 1. Opção B, o veículo 1, pois trafega em linha reta. Opção C, o veículo 2, pois irá convergir à direita. Opção D, o veículo 1, pois trafega em rodovia. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção D de dado, o veículo 1, pois trafega em rodovia. Lembrando, pessoal, quem já está trafegando na rodovia tem a prioridade de passagem. Já pensou no contrário? Se quem viesse em velocidade alta pela rodovia tivesse que parar para quem está na via adjacente ter que entrar, com certeza causaria acidente. Assim,
Quem tem a preferência é quem já está na rodovia. Agora, iremos para as questões de sinalização. Questão número 13. A placa R16 regulamenta, repetindo, a placa R16 regulamenta, opção A largura máxima permitida. Opção B, o comprimento máximo permitido. Opção C, peso máximo permitido por eixo. Opção D, velocidade máxima permitida. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção A, largura máxima permitida. É só lembrar dessas duas setinhas apontando para o centro e saber que isso indica largura máxima permitida. Se o veículo passar dessa dimensão, corre o risco de ficar agarrado no local. Questão número 14. A sinalização de trânsito vertical utiliza qual meio para estabelecer o processo de comunicação com os usuários da via? Repetindo, a sinalização de trânsito vertical utiliza qual meio para estabelecer o processo de comunicação com os usuários da via? Opção A, marcas. Opção B, placas. Opção C, gestos. Opção D, sons. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção B de bola, placas. Como diz o enunciado, é sinalização vertical. E vertical é justamente a posição das placas, que podem ser principalmente de regulamentação e de advertência. Questão número 15. O condutor, ao se deparar com a placa A19, deve... Repetindo. O condutor, ao se deparar com a placa A19, deve... Temos um modelinho dela aqui ao lado na tela. Opção A, considerar a depressão e diminuir a velocidade. Opção B, entender a regulamentação imposta e parar se necessário. Opção C, frear bruscamente o seu veículo a fim de se evitar danos maiores. Opção D, acelerar gradativamente para não se causar impacto. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção A, considerar a depressão na via e diminuir a velocidade. Isto é fundamental, pois imaginem se há uma depressão na via, ou em outras palavras, um belo afundamento de pista, e você passa em velocidade considerável por ela. O que poderá acontecer? Com certeza um acidente. Então, a prudência o moveria a diminuir a velocidade. Questão número 16. A ordem que vemos ao lado, dada na interseção pelo agente aos veículos, indica... Repetindo, a ordem que vemos ao lado, dada na interseção pelo agente aos veículos, indica... Temos uma fotinha do agente ao lado. Opção A, que todos devem diminuir a velocidade. Opção B, que todos os veículos que se aproximam devem parar. Opção C, que todos devem acelerar e progressivamente passar. Opção D, que podem passar à direita do braço estendido. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção B de bola, que todos os veículos que se aproximam devem parar. O gesto GA01, braço estendido vertical e a palma da mão para frente, significa uma ordem de parada obrigatória para todos os veículos que estão chegando. Entretanto, quando executada a interseção, os veículos que já se encontram nela não são obrigados a parar. Questão número 17. O que sinaliza o condutor com o gesto representado na figura ao lado? Repetindo, o que sinaliza o condutor com o gesto representado na figura ao lado? Nós podemos ver essa figura ao lado das questões. Vamos ver a opção A, que vai virar à esquerda. Opção B, que vai virar à direita. Opção C,
que vai diminuir ou parar. Opção D, que vai parar o veículo à direita. Qual a sua resposta? A opção certa é a opção C, que vai diminuir a velocidade ou parar. Então, se vermos alguém fazendo esse gesto de abanar, por assim dizer, com o braço na nossa frente, vamos diminuir a velocidade, pois esse condutor vai parar ou diminuir a velocidade do veículo. Questão número 18. Onde houver divisão de fluxos com marca longitudinal contínua, a transposição de faixa é... Repetindo, onde houver divisão de fluxos com marca longitudinal contínua, a transposição de faixas é... Opção A, proibida para um dos sentidos. Opção B, permitida para um dos sentidos. Opção C, proibida para os dois sentidos. Opção D, permitida para os dois sentidos. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção C, proibida para os dois sentidos. A linha de divisão de fluxos longitudinal contínua tem como objetivo indicar que naquele local não poderemos transpor de faixa. Questão número 19. A ultrapassagem é uma manobra de alto risco. Se for mal executada ou mal calculada, pode provocar... Repetindo, a ultrapassagem é uma manobra de alto risco. Se for mal executada ou mal calculada, pode provocar... Opção A, colisão com o veículo ultrapassado. Opção B, colisões frontais. Opção C, colisões laterais. Opção D, todas acima estão corretas. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção D de dado. Todas as opções estão corretas. Ultrapassagem, pessoal, como diz no enunciado, é algo que, se mal feito, é muito perigoso, pois põe em risco a vários inocentes que estão transitando na via, conforme o que estamos vendo no vídeo. Então, vamos tomar cuidado. Questão número 20. Um veículo estacionado dá a partida e entra subitamente na sua frente. Nesse caso, você... Repetindo, um veículo estacionado dá a partida e entra subitamente na sua frente. Nesse caso, você... Opção A, olha pelo retrovisor, para e dá passagem ao veículo. Opção B, continua em frente, atento ao trânsito. Opção C, freia bruscamente. Opção D, muda de faixa imediatamente. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção A, olha pelo retrovisor, para e dá passagem ao veículo. Apesar de ser uma atitude desastrada do condutor do veículo que estava estacionado, para evitar um acidente, temos de parar, mas antes disso, olhar no retrovisor para ver se vem alguém atrás de nós e, após isso, seguir em frente. Questão número 21. Numa curva, para evitar situações de acidente, o condutor deve... Repetindo, numa curva, para evitar situações de acidente, o condutor deve... Opção A, acelerar firmando a direção do veículo. Opção B, desacelerar durante a curva mantendo o veículo sobre a faixa. Opção C, tirar o pé do acelerador e manter os freios levemente acionados durante a permanência da curva. Opção D, reduzir a velocidade com antecedência e mantê-la enquanto estiver na curva. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção D de dado, reduzir a velocidade com antecedência e mantê-la enquanto estiver na curva. Antes de chegar na curva, para nossa segurança, devemos diminuir a velocidade para podermos entrar com velocidade ideal e mantermos a mesma enquanto estivermos nela, sem acelerar mais ou frear na curva. Questão número 22.
O uso das palas de proteção, também chamadas de quebra-sol, tem por função, repetindo, o uso das palas de proteção, também chamadas de quebra-sol, tem por função, opção A proteção do condutor durante o dia. Opção B, a redução do efeito dos raios ultravioletas do sol. Opção C, a proteção do condutor do veículo. Opção D, evitar o ofuscamento pela incidência da luz solar. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção D de dado, evitar o ofuscamento pela incidência da luz solar. É um item importante no veículo e fundamental para a segurança. A questão aqui vai além do conforto, para não colocarmos quem vem ao nosso encontro em risco. Então, com a luz do sol no rosto, vamos fazer o uso desse item. Questão número 23. Para evitar as colisões com o veículo da frente, o condutor deve sempre observar. Para evitar as colisões com o veículo da frente, o condutor deve sempre observar. Opção A distância correta de segurança. Opção B, a distância lateral. Opção C, a distância necessária entre o seu veículo e o semáforo. Opção D, a distância necessária para parar no acostamento. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção A distância correta de segurança. O ideal é estarmos a uma distância do veículo da frente, onde conseguimos ver a roda dianteira deste, pois se ele frear, não acontecerá o que estamos vendo nesse vídeo. Agora, iremos para as questões de noções de primeiros socorros. Questão número 24. A vítima apresenta uma fratura exposta. Nesta situação, o socorrista deve, repetindo, a vítima apresenta uma fratura exposta. Nessa situação, o socorrista deve, opção A, puxar o membro para que o osso volte para o lugar. Opção B, observar se a vítima respira, imobilizar o membro e acalmar a vítima. Opção C, fazer toniquete no membro afetado. Opção D, empurrar o osso para a sua posição original. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção B de bola. Observar se a vítima respira, imobilizar o membro e acalmar a vítima. Ao se deparar com o local do acidente, é importante que o socorrista ou a pessoa que dará início aos primeiros socorros seja ágil e mantenha o controle da situação. Questão número 25. Em casos de ferimentos abertos no abdômen, devemos, repetindo, em casos de ferimentos abertos no abdômen, devemos, opção A, tentar recolocar os órgãos expostos na cavidade abdominal. Opção B, manter os órgãos expostos dentro de um recipiente limpo. Opção C, cobrir os órgãos expostos com uma compressa úmida. Opção D, fixar os órgãos expostos com uma atadura. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção C. É cobrir os órgãos expostos com uma compressa úmida. Situação difícil, exige bastante calma, mas é a melhor opção numa situação extrema dessas. Questão número 26. Quando uma pupila está dilatada sem reação e a outra contraída, repetindo, quando uma pupila está dilatada e sem reação e a outra contraída, opção A, pode ser sintoma de um acidente vascular cerebral. Opção B, pode indicar sintoma de intoxicação. Opção C, pode ser sinal de parada cardíaca. Opção D, todas acima. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção A.
pode ser sintoma de um acidente vascular cerebral. Agora, iremos para as questões de meio ambiente e convívio social. Questão número 27. É atitude que contribui para o aumento da poluição ambiental. Repetindo, é atitude que contribui para o aumento da poluição ambiental. Opção A. Não jogar entulhos nas margens das rodovias. Opção B. Não atirar cigarro aceso pela janela. Opção C. Despejar óleo usado do motor nas vias públicas. Opção D. Manter sempre sacos de lixo dentro do veículo. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção C. Despejar o óleo usado do motor nas vias públicas. Talvez usemos o óleo do motor na via para fazer um veículo subir mais rápido na prancha do guincho. Mas, independente do motivo, é uma ação poluidora que devemos evitar. Questão número 28. Nas grandes cidades, as principais fontes de poluição do ar são... Repetindo, nas grandes cidades, as principais fontes de poluição do ar são... Opção A, a queima do carvão. Opção B, os incineradores. Opção C, os veículos automotores e as indústrias. Opção D, as queimadas. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção C, os veículos automotores e as indústrias. Apesar de incêndios, incineradores e queima de carvão poluírem muito, aqui estamos falando de cidades. E nelas, sem dúvidas, indústrias e veículos são os principais vilões nesse caso. Agora, iremos para as questões de noções de veículos de 2 e 4 rodas. Questão número 29. O sistema elétrico é responsável pelo acionamento da... O sistema elétrico é responsável pelo acionamento da... Opção A, válvula de admissão. Opção B, partida do veículo. Opção C, direção do veículo. Opção D, embreagem. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção B, partida do veículo. Apesar de existirem muitos veículos com direção elétrica, não há dúvida que para todos os veículos darem partida, o sistema elétrico é fundamental. Questão número 30. A indústria automobilística, no intuito de diminuir o esforço físico do condutor ao girar o volante, criou uma direção com sistema de acionamento. Repetindo, a indústria automobilística, no intuito de diminuir o esforço físico do condutor ao girar o volante, criou uma direção com sistema de acionamento. Opção A, semi-elétrico. Opção B, hidráulico. Opção C, normal. Opção D, mecânico. Qual a sua resposta? A resposta certa é a opção B de bola, hidráulico. O sistema de direção hidráulica faz a direção ficar mais confortável, sendo item quase obrigatório para muitos motoristas. Pessoal, foi muito bom estar com vocês. Por favor, comentem o que vocês acharam do vídeo e dicas para melhorarmos as explicações. Eu peço também que conheçam mais o nosso canal através desses vídeos que vocês estão vendo na tela. E se inscrevam, curtam esse vídeo e um abraço a todos. Até a próxima!